Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que é fiel e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso unigênito, o unigênito do Pai, o primogênito de toda criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Jesus nos ensina: não ambicioneis coisas altas, assim também não sejais influenciado pelos ímpios, não aceitei os conselhos dos ímpios e tampouco assentei à mesa, que é lugar de comunhão, para com os escarnecedores e zombadores. Mas antes estejais apartados de todos aqueles que amam a injustiça e rejeitam a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Sempre comprovai segundo a palavra. A palavra diz que aquele que roubava não roube mais, não cobiçais aquilo que é do seu próximo, não invejais. A palavra diz que a inveja é podridão para os ossos. A palavra diz que Jacó, quando na verdade José ali lhe conta aqueles sonhos, diferente dos seus irmãos, Jacó guardou aquelas coisas em seu coração, enquanto na verdade os outros filhos de José, os outros filhos de Jacó, irmãos de José, perdão, alimentaram inveja, ficaram alimentando a maledicência. Não abrigais no vosso íntimo aquilo que não procede do Senhor. As iras, as brigas, aquele que ama uma briga ama o pecado, as divisões, as contendas, tudo raízes venosas que embrutece o coração, e o Senhor é aquele que diz que na verdade ele transforma o coração de pedra num coração de carne. Ele é aquele que derrama do seu espírito, e todo aquele que tem o seu espírito derramado, a fim de tirar toda a dureza do coração de pedra e transformar num coração de carne, aonde retém a sua verdade, a água transformada no vinho novo, um sangue carmesim que fala com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos animais, onde era necessário várias oblações por estarem segundo sacerdotes terrenos com uma consciência sempre os acusando, mas o nosso sumo sacerdote é do alto, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou da promessa, porque não se encontrou outro maior juramento eterno que não se arrependeria. Aquele que recebeu tudo do Pai e tudo está por escabelo dos seus pés. E assim nós o confessamos publicamente todos os dias, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém sendo seus imitadores, espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio e não de covardia, daqueles que seguem, na verdade, desfalecidos na fé e ainda queiram, na verdade, estar desvanecendo aqueles que estão segundo a sua luz. Mas todo aquele que vem para a luz, ele não retrocede para as trevas. A palavra diz: impossível aqueles que são iluminados por aquele que tudo opera e executa, querer retroceder. Por isso, estejais apartados de todos aqueles que não alcançam a luz e ainda queiram vos seduzir segundo a sua ignorância, que estão mergulhados nas densas trevas. Antes buscai a sabedoria do alto, revesti-vos do alto, daquele que tudo opera e executa, consagra sua vida ao Senhor e tudo lhe será bem sucedido, aonde ele nos ensina que todo aquele que persevera à vontade de Deus é que, procedendo pela obediência ao Espírito de Cristo,
calais a ignorância dos insensatos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.